Ninguém pode negar que Bleach é, sem dúvidas, um dos melhores animes shonen. E uma obra tão grande como essa geraria uma legião de fãs. Porém, em contrapartida, assim como qualquer outra obra de ficção, os fãs tapam os olhos para muita coisa que aconteceu ali até o seu final. Verdades que muitos não aceitam ou passam pano. E por ser um grande fã de Bleach, meu segundo anime favorito, hoje vou trazer para vocês algumas verdades que ninguém aceita. Verdades que a galera deixa passar batido. Até porque, por ser fã, temos que admitir que por mais que gostamos, nossa obra não é perfeita. Sem mais enrolação, e bora lá! A maioria dos personagens não tem desenvolvimento. Isso é um fato que todo mundo que acompanha Bleach nota, mas alguns aí passam pano. Um anime e mangá que possui mais de 100 personagens, seria impossível desenvolver todos eles. Então, pra que criar tantos personagens? Sério, pra mim descartaria a metade daqueles tenentes inúteis, quiçá alguns capitães. Aqueles amigos de escola chatos do Ichigo, por mim já teriam sido devorados por Hollows. Nem a Orihime, o Sado e o Ishida tiveram algum desenvolvimento foda. Eles estão ali acompanhando o Ichigo a cada arco só porque são amigos. Isso não é um motivo suficiente para você arriscar sua vida. Pelo menos não foi muito bem desenvolvida essa amizade. Muitos personagens ali já passaram por situações que eram para estar mortos e que não faria falta nenhuma. Mas o Kubo insiste em trazer de volta, pra nada. Pois além de não desenvolvê-los, não são mais relevantes para a história. Mas um personagem que ao meu ver teve o melhor desenvolvimento em Bleach foi o Aizen. Isso aí não tem o que falar. Desde sua revelação como vilão e sua evolução até sua derrota, acabou sendo bem construída. Por isso que sempre que ele aparece causa um hype. Isso demonstra o quão bom foi seu desenvolvimento. Ao contrário de muitos outros que, se eu for citar, passaria horas aqui. Então vamos para a próxima verdade da lista. A participação do Greenjoy e da Nel na guerra foi apenas por puro fanservice. Isso aqui não é nenhuma verdade que ninguém aceita, todo mundo tá ciente, e ninguém discorda. Até o momento desse vídeo não foi animada a luta que envolve esses dois, no mangá. Pode ser que eles tenham mais destaque no anime, contudo no mangá não faz tanta diferença, só apareceram no final da luta do Urahara contra o Asknek Levar, pra não falarem que não fizeram nada. É por isso que tem tanto personagem mal desenvolvido em Bleach. Trazer esses personagens só pra dar o ar da graça, ser uma ferramenta de roteiro Deus Ex Machina e sair de cena sem mais nem menos, sendo que a história desses dois já tinham sido concluídas no arco dos Arranca. Só que aqui, se não aparecesse de novo, não mudariam nada. Eu me pergunto por que não colocaram o Greenjoy e a Nel tendo um x1 contra algum daqueles Quincy's, o que seria da hora. Já pensou eles usando uma segunda etapa das suas Resurrection? Mas ao invés disso, colocaram a Greenjoy para fazer parkour e ainda ser feito de trouxa. E a Nel apenas para apelar mostrando seus peitos. Infelizmente, esse fanservice até agora não presta pra nada. Os Vizards são um bando de bucha. Quando foi mostrado esse grupinho pela primeira vez, eu fiquei hypado, pra vê-los lutando ainda mais por todos eles possuírem máscaras Hollow. Eu fiquei imaginando o quão brabos esses caras vão ser quando lutar, até porque já tínhamos visto o Ichigo usar uma máscara dessas, e depois que descobrimos que todos ali já foram capitães ou tenentes, minha expectativa aumentou ainda mais. No entanto, quando foi mostrado em batalha, só serviram de tapete pro Aizen passar. Meu Deus, em todas as lutas que envolvem esses caras, em nenhuma eles ganharam. Só o Hachi que ainda conseguiu finalizar o Bahagan, mas esse é um caso muito específico. O Hiraku que foi o que mais teve algum desenvolvimento, não que tenha sido grande coisa, mas nem ele até hoje nunca venceu nenhuma batalha. Os Vizards, mesmo com poderes equivalentes a de capitães e com aquelas máscaras, só conseguem derrotar Hollows. Chega a ser uma piada. Na guerra foi ainda pior, nem sequer lutaram usando suas máscaras. Foram todos derrotados facilmente. Ah, mas foi por sua honra e orgulho que eles não usaram seus poderes Hollows. Cara, tu tá no meio da guerra e tu vai ficar com esse papinho? É só ver o que o Kyoraku fez. Libertou o Aizen, que foi o maior inimigo da Sociedade das Almas, pra lutar a favor dele, sem se preocupar com honra ou orgulho. Até porque do que serve isso se tu e todo mundo vão morrer? Bem, até usaram, bem ali no finalzinho, mas foram derrotados com um único golpe.
Espero que no anime mudem isso, né? Ichigo derrotando o Zaraki foi um erro do autor. Aquele meme do Knuckles com o Sonic é o que mais retrata essa luta. Você não é páreo pra mim. Eu treinei pra isso a minha vida toda. E eu não treinei pra nada, e mesmo assim eu tô aqui na sua frente. Deve ser vergonhoso. Para essa luta acontecer como aconteceu, o Kubo teve que forçar muito o protagonismo do Ichigo. Pra quem não tá lembrado, o Ichigo, recém adquirido seus poderes de Shinigami, peitou sozinho o Zaraki sem tapar olho. Ah, mas o Ichigo não é um humano comum, tem poderes rolos, quinces, pipipi, popopó. Mas até então ele não tinha mostrado tais poderes. Mas com a ajuda do Zangetsu, sua espada, ele conseguiu força suficiente para fatiar o Zaraki. Que conveniente, né? Sendo que nessa época nem Bankai ele ainda possuía. É protagonismo sim, e mesmo depois do autor ter dado algumas explicações meio que forçada, como dizer que o Zaraki suprimia seu poder para se divertir nas lutas. Mas isso pra mim só soa como uma desculpa vagabunda a todos nós que questionam esse fato. Apesar dessa luta ter sido um empate técnico, eu não consigo tancar esse resultado forçado. Mayuri deveria sim ter sido um potencial de guerra no lugar do Urahara. Não tô querendo dizer que o Urahara é fraco ou algo do tipo, mas desde o começo da Guerra dos 1000 anos até o seu fim, quem mostrou mais feitos? Eu não vou ficar aqui citando o que cada um fez, até porque eu acho que vocês já viram. Mas o Mayuri teve bem mais desenvolvimento e destaque nessa guerra, facilitando a vitória do Shinigami várias vezes. O Batman teria inveja do seu preparo. Claro que o Urahara tem feitos bem interessantes, como criar o Hogyoki e selar o Aizen. Mas em batalha, o Mayuri brilhou muito mais, principalmente nessa guerra. No caso do Urahara, a única vez que vimos ele em batalha foi contra o Asuka Necklevar, que precisou da ajuda da Yoruichi, do Green-Joe e da Neo para derrotá-lo. Claro que o Mayuri também precisou da ajuda da Nemo para derrotar o Pernida, porém ela é uma criação sua, então os créditos são apenas dele praticamente. Enfim, não tô aqui para afirmar quem é mais forte entre os dois, e sim para afirmar que o Mayuri teve bem mais motivos para se tornar um potencial de guerra no lugar do Urahara. E se você discorda, comente aí o porquê. Ichigo e Rukia nunca dariam certo como casal. Eu nunca entendi o porquê a galera shippava Ichigo e Rukia, sendo que estava explícito que no final o Ichigo ficaria com a Orihime. Foi mostrado várias vezes um se preocupando com o outro, apesar de ter mostrado mais da parte da Orihime isso. Ao contrário da Rukia, que sempre mostrou um vínculo mais de amizade do que interesse romântico. O problema é que no anime, os episódios fillers ajudaram a fortalecer essa ideia de que os dois poderiam desenvolver um namorico no futuro. Porém, os fillers não são canon. A relação dos dois pra mim parece mais uma relação de irmãos e de gratidão por um ter salvado o outro. O Ichigo sempre foi mostrado ter uma preocupação maior em agradar a Orihime. É só lembrar da vez que ele lutou contra o Green-Joe e na luta contra o Yhwach. E mesmo se ele não tivesse terminado com nenhuma das duas, não teria problema nenhum. Até porque Bleach é uma obra que o foco é em lutas e não em romance. O Ichigo só apanhou na guerra. Não só na guerra, mas em toda a história. Mas pelo menos no final saía vencedor. Porém, na parte da guerra, seu potencial foi muito mal aproveitado. Principalmente no mangá. No anime, o Kubo ainda tá dando uma colher de chá para melhorar seu desenvolvimento. Mas não muda o fato de que ele só apanha. Pois bora lá. Na luta contra o Yhwach, por mais que tenha sido uma luta foda, ele acabou perdendo. Lutou contra aquelas meninas chatas, não perdeu, mas foi uma luta whatever, ninguém se importa. Lutou contra o Yhwach mais uma vez e novamente perdeu. Lutou contra o Ishida e por ter hesitado levou um rombo no meio do bucho. Não conseguiu usar todo o potencial de sua Bankai porque foi quebrada pelo Rei Quincy e só derrotou o próprio com a ajuda do Aizen, mas não antes de apanhar de novo e de novo. Isso não quer dizer que ele não seja forte, ao contrário. O Ichigo mitou várias vezes na guerra. O problema é que assim como o Zaraki, que por mais que tenha mitado também só apanhou. O roteiro que o Kubo desenvolveu para esses dois não favoreceu muito. Mas vocês concordam com tudo que eu pontuei no vídeo? Se não, comente aí embaixo, deixe seu like, seu comentário e sua inscrição com o sininho. Semana que vem te vejo de novo. Tchau!